Existe um paradoxo que quase nenhum homem entende, mas todas as mulheres sentem. Quanto mais você tenta mostrar interesse, mais ela se afasta. Quanto mais você busca se explicar, justificar suas intenções ou demonstrar disponibilidade total, mais rápido a atração evapora. Em contrapartida, o homem que mantém uma certa distância emocional, que não tenta provar seu valor e que não demonstra necessidade imediata, se torna o centro de um desejo silencioso e intenso. E isso não acontece por mágica nem por jogos superficiais, mas por uma dinâmica psicológica profunda que opera no inconsciente humano. E é exatamente aqui que mora a verdade desconfortável, que poucos têm coragem de encarar. O homem frio não é desejado porque é inacessível. Ele é desejado porque não depende do desejo de ninguém para existir. Sua presença revela uma independência interna que desafia expectativas e desperta um impulso feminino fundamentado na curiosidade, na tensão e na busca por validação. Ele não corre atrás porque não está perdido. Ele não se explica porque não precisa convencer ninguém do próprio valor. Ele não se apressa porque não sente medo de perder o que não pertence a ele. Essa ausência de necessidade cria uma força invisível que atua na mente de forma inevitável. O homem frio não seduz pelo que oferece. Ele seduz pelo que não entrega de imediato. E é exatamente essa combinação de mistério, controle e economia emocional que redefine o jogo inteiro da atração. Antes de avançarmos, você precisa encarar uma pergunta. Se a sua ansiedade para ser escolhido é maior do que sua capacidade de se escolher primeiro, como você espera despertar desejo em alguém? O homem frio não nasceu frio. Ele aprendeu a controlar a própria energia para não desperdiçá-la com aquilo que não o fortalece. Agora você vai entender como essa postura cria um impacto psicológico que nenhum discurso romântico explica, mas que todas as experiências reais confirmam. O frio não é ausência de emoção, é economia de energia. O homem frio não é um ser desprovido de sentimentos. Ele não é uma pedra, não é uma máquina, não é um indivíduo incapaz de se entregar ou de criar vínculo. Ele é, na verdade, alguém que entende que a emoção é um recurso limitado e que precisa ser administrado com a mesma inteligência com que se administra tempo, atenção e energia. Quando ele decide não reagir de imediato, isso não representa frieza vazia, representa domínio interno. A maioria dos homens confunde expressar tudo o que sente com ser genuíno, mas essa entrega irrefletida os torna transparentes, previsíveis e facilmente manipuláveis. Quem expõe suas necessidades sem filtro mostra ao mundo onde estão suas fragilidades. Ao contrário, o homem frio aprendeu a relacionar-se com suas próprias emoções de uma maneira estruturada. Ele não reprime, mas filtra. Ele não foge, mas observa. Ele não explode, mas calibra a intensidade de cada resposta. Schopenhauer já apontava que a maior parte do sofrimento humano nasce do excesso de desejo, do apego às expectativas e da necessidade de aprovação. É exatamente aqui que o homem comum se perde. Ele procura satisfazer a outra pessoa para reduzir sua própria ansiedade, mas essa postura entrega seu valor logo no primeiro contato. O homem frio, por outro lado, não se movimenta por nervosismo. Ele não precisa se mostrar para ser visto. Ele não precisa se explicar para ser compreendido. Sua economia emocional cria um tipo de presença que não depende de aplauso. É uma atmosfera, uma gravidade, uma profundidade que a mulher percebe instantaneamente. Essa contenção não é falta de intensidade. É prova de que ele não permite que cada situação determine seu estado interno. Quando ele escolhe falar, cada palavra tem peso. Quando ele decide agir, cada gesto tem intenção. E quando ele fica em silêncio, o silêncio mesmo comunica. A atração surge exatamente desse domínio. A mulher sente que ele não está à procura de confirmação. Não está competindo por atenção. Não está se perdendo para agradar. Ele é um homem que conserva sua energia
porque sabe que ela é preciosa demais para ser desperdiçada. A pergunta é direta. Quando você reage por impulso, está se afirmando como homem ou apenas entregando seu poder a quem está diante de você? O homem frio já entendeu que quem economiza energia emocional ganha força psicológica. E é essa força que atrairá tudo o que você sempre tentou conquistar à força. Desejo nasce da tensão, não do conforto. O desejo não floresce onde tudo está garantido. Ele surge da tensão que existe entre o que é sentido e o que ainda não foi conquistado. Quando um homem se entrega rápido demais, quando ele mostra toda a sua necessidade de imediato, ele elimina essa tensão que mantém a atração viva. O cérebro humano não se move pelo conforto constante, mas pela busca. É a incerteza que provoca a mente a se questionar, a imaginar, a projetar possibilidades. E é exatamente aqui que o homem frio se torna desejado, porque ele não oferece respostas prontas, nem entrega seus sentimentos de bandeja. Sua presença cria uma ambiguidade natural que desperta curiosidade e faz a mulher se mover em sua direção. A atração feminina, no nível psicológico, funciona em grande parte a partir da tensão entre interesse e incerteza. Não se trata de fazer jogos, mas de não destruir a dinâmica que a própria natureza criou. Quando ele mantém uma distância saudável, ele transmite que tem uma vida própria, que não está à procura de aprovação instantânea. Isso aciona um mecanismo profundo. O valor percebido aumenta à medida que a disponibilidade diminui. Cialdini descreve esse fenômeno como o princípio da escassez, mas no comportamento masculino, ele se manifesta de forma ainda mais poderosa. Não é sobre se ausentar de propósito, mas sobre não se oferecer em excesso. Quando um homem se torna constantemente disponível, ele remove a possibilidade do outro investir. O homem frio não cria tensão artificial. Ele apenas se recusa a entregar o seu centro emocional sem propósito. Ele não transforma cada momento em uma negociação afetiva. Ele não precisa confirmar o tempo todo que está ali. Sua presença é firme, mas não é submissa. Ele permite que o outro sinta a necessidade de se mover em direção a ele, em vez de se prematuramente oferecer. O conforto constante cega. A tensão abre os olhos. Quando a mulher percebe que ele não a coloca no centro de tudo, ela se questiona sobre quem ele realmente é, qual é a sua história, o que ele pensa, o que ele sente. E é nesse espaço entre a dúvida e o interesse que o desejo nasce. A pergunta é simples. Você está criando tensão ou está matando qualquer possibilidade de atração ao entregar tudo antes do tempo? O homem frio como espelho inconsciente. O homem frio não atrai porque é distante. Ele atrai porque, ao não buscar validação, ele se torna um espelho que reflete os desejos ocultos da outra pessoa. Quando um homem não se ajoelha emocionalmente, quando não suplica a atenção, quando não molda sua identidade para ser aceito, ele gera um efeito psicológico profundo. A mulher começa a projetar nele qualidades, intenções e mistérios que ele nem precisa explicitar. Essa projeção é um mecanismo inconsciente descrito pela psicologia como uma tentativa natural de completar o que está em lacuna. Freud já explicava que o desejo não surge do que está totalmente disponível, mas do que precisa ser descoberto. O ser humano é traído pelo próprio inconsciente. Ele deseja aquilo que ativa sua imaginação, e o homem frio, por não se revelar por completo, torna-se um espaço aberto para essa imaginação operar. Ele não explica cada gesto, não justifica cada silêncio, não corre para preencher o vazio que outros enxergam como ameaça. Esse vazio é sua arma. É o campo onde o outro precisa se movimentar para entendê-lo. Quando a mulher não tem certeza total sobre o que ele sente, sobre o que ele quer ou sobre o que ele pretende, ela é levada a investigar. Essa investigação não é racional, é instintiva. É o desejo de descobrir algo que não se entrega sem resistência. O homem necessitado obriga o outro a recuperar a própria energia.
O homem frio faz o outro investir a própria, por isso ele é percebido como alguém de valor. O caminho até ele não é imediato. A presença silenciosa dele não é um jogo, é a expressão de uma identidade que não precisa ser confirmada o tempo todo. Ele sabe quem é, sabe o que quer, e sabe que o interesse real não surge quando você empurra a energia para fora, mas quando você se torna um ponto de gravidade que atrai. O ponto central é este: quando você não busca ver-se através dos olhos de alguém, essa pessoa começa a tentar enxergar você por conta própria. É nesse movimento, nessa busca, nesse questionamento silencioso que o desejo se constrói. Quanto mais um homem depende do olhar do outro para existir, mais invisível ele se torna. Quanto menos ele depende, mais enigmático e atraente ele se torna. Se você força respostas, você mata o desejo. Se você deixa espaço para a projeção, você o desperta. Controle emocional como sinal de poder. O controle emocional é uma das formas mais claras de poder, e as pessoas percebem isso sem que precisem ouvir uma palavra. Quando um homem é capaz de sustentar sua própria temperatura interna, quando não se abala com oscilações alheias, quando sabe diferenciar o que exige resposta do que exige apenas silêncio, ele envia um sinal instintivo. Este homem não pode ser desestabilizado com facilidade. Essa estabilidade é extremamente rara, e tudo o que é raro desperta desejo e respeito. A maioria dos homens perde o controle emocional porque vive em função das reações ao seu redor. Se uma mulher fala menos, ele entra em pânico. Se ela demora a responder, ele se oferece mais. Se percebe distância, ele entrega seu valor com a pressa de quem teme a rejeição. Essa dinâmica mostra que sua identidade não é internalizada, é reativa, é modelada pelo ambiente. Quando isso acontece, ele se torna previsível, fraco e fácil de manipular. O homem frio, por outro lado, não se move com o vento. Sua estrutura interna é a âncora que o mantém firme mesmo quando o outro tenta provocá-lo, testá-lo ou desorganizá-lo. Ele não cede ao impulso de resolver tudo na hora, porque entende que a pressa é a arma dos inseguros. Ele prefere a calma, não por lentidão, mas por domínio. Essa forma de se comportar faz com que qualquer tentativa de desorganizá-lo se torne frágil diante de sua constância. É aqui que o poder psicológico se revela. A mulher não admira o homem que perde a compostura por emoção. Admira o homem que a conserva, mesmo sob pressão. Quando ele não responde às provocações como alguém que precisa provar algo, ele demonstra um tipo de autoridade que não pode ser imitado. O autocontrole se torna, então, um marcador de valor, não valor material, mas valor interno. Muitas mulheres testam homens sem perceber. Não é jogo, é natureza. Querem ver se ele é consistente, se tem centro, se é capaz de sustentar o próprio mundo mesmo quando o delas oscila. E o homem frio passa nesses testes não por malícia, mas por soberania. Sua estabilidade não é um papel. É uma postura que nasce da consciência. Se ele permitir que o outro manipule suas emoções, perderá o pouco poder que possui. O domínio emocional não é ausência de sentimento, é capacidade de não ser governado por ele. É o que diferencia o homem que é um reator do homem que é um centro de gravidade. E a atração sempre se move em direção ao centro. Porque o homem necessitado se torna invisível. O homem necessitado não perde atração por falta de qualidades. Ele perde por excesso de disponibilidade. Quando um homem se mostra ansioso para ser aceito, quando está sempre pronto para agradar, quando se coloca em segundo plano para ganhar migalhas de atenção, ele envia uma mensagem silenciosa que o mundo capta imediatamente. Ele não é escolhido porque não se escolhe. A necessidade emocional é um sinal de alerta que o instinto humano reconhece como falta de autonomia, e a falta de autonomia é o primeiro sintoma da perda de valor percebido. A mulher não se afasta do homem necessitado por crueldade. Ela se afasta porque o corpo e a mente dela buscam naturalmente alguém capaz de se sustentar.
Um homem que precisa de constante reafirmação não consegue ser referência emocional. Ele não transmite segurança, não cria tensão e não gera curiosidade. Ele se torna totalmente aparente, totalmente previsível, totalmente domável. E tudo o que pode ser domado rapidamente perde atração. Quando um homem demonstra necessidade, ele entrega o controle do próprio valor ao olhar da outra pessoa. Se ela olha, ele vale. Se ela se afasta, ele desaba. Essa fragilidade é percebida quase de imediato, mesmo que nada seja dito. A postura indica dependência, e dependência é o oposto do que cria desejo. A atração não reside no homem que suplica, mas no homem que sustenta a própria essência sem temer a ausência do outro. Enquanto o homem frio se tornar um ponto de gravidade, o necessitado se torna um objeto fácil de mover. E a natureza humana é clara. Ninguém deseja aquilo que pode ser controlado com um simples gesto. O valor surge da dificuldade em acessar, não da disponibilidade imediata. O homem necessitado confunde carinho com carência e acaba cedendo sua identidade em troca de atenção passageira. A verdade dura é esta: quanto mais você precisa de aprovação, menos respeito você recebe. Quanto mais você depende de um olhar para se sentir vivo, mais vazio se torna. A mulher não deseja um homem que se desfaz para sê-la. Ela deseja um homem que se conserva inteiro, mesmo quando a presença dela o seduz a abrir mão disso. Quando você precisa de mais, você se torna invisível. Não porque ela não te vê, mas porque não há nada para ser descoberto em você. A frieza como consequência de identidade, não como técnica. A maior confusão é acreditar que a frieza pode ser imitada. Muitos homens, ao perceberem que o distanciamento aumenta sua atração, tentam replicar o comportamento como se fosse uma técnica. Ignoram mensagens, forçam silêncios, simulam desinteresse, mas essa versão artificial é frágil, transparente e facilmente desmascarada. A verdade é que a frieza que atrai não nasce do teatro, mas de uma identidade que não precisa de confirmação externa para existir. É por isso que a mulher consegue sentir a diferença entre o homem que se cala por segurança e o homem que se cala por medo, entre o homem que se retrai por convicção e o que faz isso apenas para parecer mais interessante. O homem frio não está representando. Sua frieza é consequência de um alinhamento interno. Ele sabe quem é, o que quer e o que não está disposto a abrir mão. Ele não busca se tornar mais atraente. Apenas recusa se tornar menos do que é. Essa postura não é um estilo de comportamento, mas um reflexo de um centro psicológico firme. Quando você tem propósito, direção e autossuficiência, sua energia naturalmente se organiza ao redor de uma calma inabalável. E essa calma é interpretada como poder. O homem que imita técnicas de frieza acaba virando uma caricatura de si mesmo. Ele não responde às mensagens, mas fica ansioso esperando o celular vibrar. Ele finge que não liga, mas passa o dia pensando em como provocar reação. Ele faz silêncio, não por serena indiferença, mas por esperar ser perseguido. Esse comportamento não tem nada de frio, tem desespero disfarçado. A frieza autêntica é a ausência de pressa. É a capacidade de não se desequilibrar diante do imprevisto. É a força de não abandonar seus padrões por medo da perda. Essa identidade não pode ser fingida, apenas construída. É o resultado de um homem que aprendeu a viver sem depender do aprovamento alheio, que aprendeu a andar sozinho, que aprendeu a se nutrir de seu próprio propósito. O homem frio não está jogando, ele está vivendo em um estado de autorrespeito constante. E quando um homem se respeita, o mundo o trata com outro tipo de gravidade. A mulher sente que não está diante de alguém que se dobra, mas de alguém que se mantém firme, mesmo quando o desejo o convida a se render. A pergunta é simples. Sua frieza é identidade ou performance, porque um se sustenta, o outro desmorona. Quando a frieza se torna respeito, a frieza autêntica não para na atração. Ela evolui, se aprofunda
e se transforma em respeito. Atrás do desejo, existe uma busca instintiva por alguém que não desmorona sob pressão. Quando a mulher percebe que o homem frio não perde a compostura, não se apavora diante do silêncio, não volta atrás em seus limites e não modifica sua essência para evitar conflitos, ela reconhece um tipo raro de estabilidade. Não é atração passageira. É uma forma de admiração que surge quando a outra pessoa percebe que você não é governado pelo impulso, pelo desespero ou pela necessidade de aprovação. A maioria dos homens trai os próprios limites quando gosta de alguém. Relaxam a disciplina, entregam mais do que devem, ignoram sinais de alerta, afastam-se de seus valores para evitar perder a relação. Essa flexibilidade excessiva parece, à primeira vista, uma prova de carinho. Mas é o oposto. É a confusão de que sua autoridade interna é frágil. O homem frio, porém, não flexiona sua essência. Ele não se torna menor para caber em espaços que não foram construídos para ele. Aqui entra um princípio fundamental. Quem não reage a tudo não pode ser controlado por qualquer um. Quando um homem mantém a calma em situações de tensão, ele mostra que sua emoção é um domínio privado, não um campo livre para testes alheios. Isso não é arrogância, é soberania. E soberania gera respeito. A mulher entende, instintivamente, que está diante de alguém que sabe se posicionar e não desmorona diante do próprio desejo por ela. Esse respeito não é imposto, é conquistado. Ele surge quando suas ações mostram consistência entre o que você diz e o que você faz. Quando sua palavra não oscila de acordo com a reação da outra pessoa. Quando você consegue dizer não sem culpa e sim sem necessidade de aprovação. Quando sua presença é firme o suficiente para que a outra pessoa perceba que você é um homem que se sustenta em qualquer cenário. No fundo, respeito é sobre previsibilidade de caráter e imprevisibilidade de reação. Você é previsível em seus valores, mas imprevisível para ser controlado. Essa combinação torna sua frieza algo maior do que um mecanismo de atração. Ela se torna um código de identidade. Quando a frieza evolve para respeito, a dinâmica muda. Você não é mais um homem que ela deseja, é um homem que ela admira. E admiração é o fundamento de qualquer relacionamento que não pretende se desfazer com o primeiro vento. Torne-se inabalável. A mensagem final não é um convite para que você se torne um homem gelado, incapaz de sentir ou de se conectar. Isso seria apenas um escudo mal construído, um papel mal interpretado, uma caricatura de força. O que importa aqui é a construção de uma identidade inabalável. Não é a frieza que você procura, é a estabilidade. É o tipo de presença que não se dissolve quando é desafiada, que não se ajusta apenas para manter alguém por perto, que não troca seus valores pelo conforto temporário de ser aceito. O homem que se torna inabalável não depende da aprovação de ninguém para existir. Ele se move a partir de um centro interno que não é alterado pela ausência, pelo silêncio ou pelo desinteresse de outra pessoa. Essa força é magnética porque é rara. É por isso que o homem frio é desejado. Ele representa aquilo que a maioria não consegue sustentar. E não se trata de autossuficiência arrogante, mas de uma compreensão profunda da própria identidade. Quando você sabe quem é, a opinião alheia perde o poder de te desarmar. Quando você tem direção, a dúvida do outro não te desorganiza. Quando você se respeita, você não precisa que alguém faça isso por você. O objetivo não é apagar sua emoção, é dominá-la. O mundo não admira o homem que explode nem o homem que se anula. Admira o homem que consegue sentir sem ser arrastado, que consegue desejar sem perder o controle, que consegue amar sem deixar de ser quem é. Essa é a essência da inabalabilidade. Você não reage para provar poder. Você simplesmente não precisa provar nada. Quando você se torna inabalável, relacionamentos deixam de ser uma guerra interna. A busca pela aprovação cede espaço para a busca pela coerência. A necessidade de ser validado é substituída pelo prazer de viver alinhado consigo mesmo. E, paradoxalmente,
É aí que o mundo começa a te tratar com mais respeito, mais interesse e mais valor. As pessoas são atraídas não pelo teu esforço, mas pelo teu eixo. Porque quem tem eixo é difícil de derrubar. E tudo o que é difícil de derrubar é naturalmente desejado. Você não precisa ser frio. Precisa ser completo. Precisa ser um homem que não se fragmenta para agradar. Um homem que não se diminui para caber em alguém. Um homem que não se perde no processo de tentar ser amado. Quando você se torna inabalável, você deixa de perseguir o que sempre te escapou e passa a atrair o que sempre foi seu por direito: respeito, desejo e admiração.